Eu sou André Mendonça e esse é o canal Magia Mental. O nosso bate-papo hoje aqui vai girar em torno de crenças, um assunto que nós vamos mencionar, um conceito que nós vamos mencionar muitas vezes ao longo do nosso estudo. Então é importante nós deixarmos bem claro sobre que bases nós estamos nos apoiando. Para nós aqui, crença não será apenas uma linha de pensamento religioso, uma corrente de fé ou qualquer tipo de manifestação religiosa. Crença para nós é toda e qualquer afirmação. Mais exatamente, toda afirmação é uma crença em potencial. Para que ela se confirme, para que ela se torne efetivamente crença, é preciso que ela seja aceita. Mais exatamente, aceita pelo nosso subconsciente. É o que a gente chama de introjetar. Quando isso acontece, ela passa a balizar muitas das nossas decisões, a balizar outras crenças e influi muito no nosso comportamento, nos nossos pensamentos. A questão é, a grande maioria dessas crenças nós não escolhemos ter. Não são opções voluntárias. Elas se formam a partir das mais variadas formas, nós vamos ver algumas hoje aqui, e começam a nos influenciar, muitas vezes até no sentido certo, mas muitas vezes obstruir os nossos objetivos. E a menor parte delas, sim, são aquelas que nós deliberadamente optamos, escolhemos ter. Seja bem-vindo ao canal Magia Mental e ao nosso bate-papo hoje sobre crenças. Imaginar um recém-nascido, um indivíduo acabou de vir ao mundo. Aqui, para efeito desse nosso exemplo, vamos desprezar as experiências intrauterinas, que, de certa forma, já tiveram a sua participação, mas aqui nós vamos ignorar. Vamos imaginar que um ser veio, tornou-se existente a partir do nascimento. Esse indivíduo, ele então é um HD absolutamente sem dados, um HD vazio. E com uma sede enorme de informação, uma sede enorme por dados. Pois bem, tudo que ele vai experimentando vai rapidamente formando conceitos, formando crenças, formando conhecimento, ainda que ele não tenha uma linguagem literal. O que aqui é até muito importante. Porque, como esse indivíduo ainda não domina nenhuma língua literal, nenhum idioma, nenhuma língua artificial, ele é até um melhor exemplo de uma mente quase plenamente subconsciente. A parte consciente, a parte que toma decisão, a parte que faz análises lógicas, ela ali está muito reduzida, está muito suprimida. Então, o aprendizado que ele tem nessa fase é um aprendizado que vai direto na formação desse subconsciente. O que acontece com isso? Se essa criança sofre uma dor muito grande, sofre algum tipo de mal durante a noite, quando está escuro, a informação de que o escuro é algo assustador, que é algo ameaçador, fica gravada de forma muito intensa. Então, mesmo que nada mais aconteça, ao longo da vida, sempre que houver um ambiente escuro, aquela pessoa vai se sentir um pouco insegura, vai se sentir um pouco mais tensa. Se ao contrário, durante essa primeira fase, logo após o nascimento, é no ambiente escuro que ela recebeu o colo da mãe, que ela era amamentada, o escuro vai ser um lugar muito aprazível. Então, quase todas as formações de ideias que vêm ou que derivem de ambientes escuros vão soar muito bem para esse indivíduo, mesmo na fase adulta. É claro que esse é um exemplo grosseiro, é um exemplo simplista, mas é para ver mais ou menos como são formadas essas primeiras crenças. Porque essas primeiras são as crenças mais intensas, são as mais fortes e as mais difíceis de serem quebradas. Mais adiante, quando essa criança já fala, quando ela já se comunica através de um idioma, ela ainda é uma criança. Ela ainda é um indivíduo que perto dos outros, dos adultos à sua volta, ela ainda é frágil e ela ainda é
incapaz de obter determinadas necessidades, como alimento, proteção, enfim. Então, a referência que ela tem desses adultos que ela coloca como líderes da família, né, como líderes da coletividade, é uma relação de crença muito forte. São fontes muito confiáveis de informações. Então, ainda que não tão fortes quanto aquelas experimentadas diretamente, aqueles ditados, aquelas afirmações que um pai, que uma mãe ou uma avó fez nessa fase, pode sim se tornar uma afirmação inquestionável para aquela pessoa. E além da afirmação, nós ainda temos que levar em conta a capacidade de interpretação individual sobre aquelas palavras. Porque às vezes o pai ou a mãe falou com um determinado sentido, às vezes falou de uma forma sarcástica, e a criança não entendeu o sarcasmo e pegou a afirmação literal e transformou aquilo em uma crença que nem tem a ver com o que o próprio pai efetivamente disse. E qual é o problema disso? É que no futuro, quando se tenta mexer em um tipo de afirmação, em um tipo de crença que a pessoa tem ligada à relação afetiva que ela tem com a mãe dela, a relação afetiva que ela tem com uma pessoa que ela amou, com uma pessoa que ela respeitou, quando você ataca essa afirmação, ela reage como se você estivesse atacando aquela pessoa, como se você estivesse desmerecendo aquela pessoa. Da mesma forma que quando ela mais tarde, já com o seu lado consciente mais desenvolvido, começa a formular afirmações, a formular crenças a partir de dedução, ou seja, ela começa a combinar duas crenças que ela tem. Por exemplo, uma que ela viveu, experimentou, e uma que ela recebeu do pai e ela aceitou como verdade. E ela combina essas duas e tira uma conclusão que efetivamente ela nunca viveu, nem ninguém nunca disse isso para ela. Ela formou ali a primeira crença de autoria própria. E se você ataca essa crença, normalmente essa formulação de uma dedução, tende a ficar muito ligada à sua capacidade intelectual, à sua inteligência. Então, se aquilo que ela deduziu estiver errado e você apontar o erro, normalmente isso provoca uma reação emocional de defesa, uma reação emocional como se você estivesse dizendo que ela está errada ou que ela é menos inteligente ou mesmo que ela é burra. Quando é uma grande tolice. Até porque justamente as pessoas que mais cometem erros ao deduzir e ao formular alguns conceitos são as que estão tentando formular, são as que estão exercitando a sua capacidade de aprendizado, de desenvolvimento. Eu costumo dizer brincando que o time que mais perde gol normalmente é o que teve melhor ataque, porque para ele ter perdido mais gols, provavelmente ele foi também o que chegou a criar mais oportunidades de chute. Outra coisa, ao contrário do que muitos afirmam, mudar uma crença é muito fácil. Só para você ter uma ideia, você já faz isso o tempo todo. Só que você faz em harmonia com o teu subconsciente. Por exemplo, vamos admitir aqui uma afirmação que seja fácil de tomar como verdade. Se o teu objetivo é perder alguns quilos, deixar de comer algumas coisas gostosas e fazer um pouco mais de exercício físico são uma opção interessante. Agora, hoje é sexta-feira e o que você acredita que seja melhor? Você largar agora o teu cheeseburger, a tua batata frita, deixar o teu refrigerante pelo meio e com a roupa que você estiver usando, ou no máximo com a roupa que estiver lá disponível no teu armário, você sair agora para uma caminhada de 4 quilômetros, ou você planejar para começar de maneira organizada na segunda-feira. Afinal de contas, já sexta-feira, vem o final de semana, você não tem um tênis que combine com a bermuda, de repente compra um no shopping no domingo, e segunda-feira começa com tudo certinho.
Percebeu que aquela afirmação de que você precisa deixar de comer coisas gostosas e fazer exercício físico foi facilmente trocada pelo planejamento de algo que está lá na frente? Por que você mudou tão rapidamente a tua crença? Por que você achou tão rapidamente afirmações que te mantêm parado, que te mantêm na situação em que você está? Por causa do seu subconsciente. Ele foi treinado ao longo de toda a existência da humanidade, desde a época das cavernas, ele foi treinado para economizar energia e manter o máximo de segurança. Então, o teu subconsciente, se deixar por conta dele, ele não vai tentar nada novo, ele vai ficar com um pouco, com o insatisfatório conhecido, mas certo, mas o que está aqui, ele vai ficar dentro da zona de conforto e ele vai evitar a qualquer custo mudanças. É por isso que tem um meme muito repetido na internet que fala exatamente nesse ponto, que querer mudanças todos querem, querer mudar ninguém. E é verdade, porque em última análise, o subconsciente de ninguém quer mudar. Então, mas os conscientes querem. O teu lado consciente, ele quer melhorar, ele quer mudar, ele quer transformar, mas o subconsciente diz, tudo bem, você pode tentar, mas desde que eu possa ficar aqui sentado, desde que eu não precise me mexer, desde que nada novo aconteça. E aí fica mais complicado. Ou seja, a decisão ativa de provocar as mudanças tem que ser nossa, e uma vez decidido, nós temos que impor esse comportamento novo, esse comportamento necessário ao nosso subconsciente, até que ele entenda que isso terá que ser feito de qualquer maneira. Então, essa é uma parte complicada, essa é uma parte mais difícil, porque é muito fácil mudar quando a mudança vai de acordo com o status quo. Quando a mudança de crença acontece para manter as coisas como estão, para ficar dentro da zona de conforto, para não mexer em nada. Mudar as crenças, mudar as afirmações para levar nesse caminho, você já faz o tempo todo. Então é fácil mudar uma crença. Agora, você também pode mudar no sentido oposto. Realmente, o que esse maluco aí está falando pode ter razão e eu vou começar a fazer ginástica agora. E aí você larga até esse vídeo, pega o teu tênis, pega o teu chinelo, que é o que você tem, e sai para uma caminhada de 4 km. Quando você chegar, você toma um banho, você vai ter uma sensação de sucesso. Poxa, eu estava com preguiça, eu não quis me mexer, mas sabe o que eu gostei de ter feito? Eu gostei de ter cumprido o que eu queria. E essa sensação de prazer, ela vai alimentar algo que também o teu subconsciente adora, que é vitórias, que é sensações positivas. E quando começar a perceber que vencer um determinado momento de preguiça, um determinado momento de morosidade, e fazer exercícios te traz essa satisfação gratificante, ele também vai começar a desobstruir a passagem para isso e você vai começar a fluir. Então, essa é uma das formas que nós temos de trabalhar com as nossas crenças. Uma outra maneira que pode ser interessante, até para a gente ter aqui algum tipo de exercício prático, é você decidindo que tipo de mudança você quer fazer. Por exemplo, você quer ser uma pessoa mais próspera, quer ser uma pessoa mais feliz, quer trabalhar em alguma coisa mais agradável. Pois bem, independente do que seja, procure identificar algumas celebridades, algumas pessoas que você admire e que você entenda que tem, de alguma forma, aquilo que você deseja para você. Não estou falando de inveja, eu estou falando de identificar as pessoas que são mais ou menos aquilo que você quer se tornar. E procurem entrevistas, procurem ler biografias, procurem, na vida dessa pessoa, afirmações que ela faça que você possa entender como uma crença útil. Por exemplo, é comum você ver em entrevistas de artistas, de músicos, alguém dizer, poxa, mas eu sempre acreditei que se alguém podia fazer, eu também podia.
então eu passei por cima daqueles obstáculos no início da minha carreira. Olha, se alguém podia fazer, então eu também posso. Se alguém pode jogar xadrez, então eu também posso. Se alguém aprende matemática, então eu também posso aprender. Essa é uma crença útil. Traz isso para um caderninho, traz isso para aquele teu grimório, que eu sugeri lá no outro vídeo. Anota e procura todo dia repetir isso como mantra. Procure trabalhar isso até que essa afirmação consiga ser aceita por você, consiga ser introjetada. Se isso realmente acontecer, pode levar algum tempo, não estou dizendo que não, mas se quando você realmente passar a acreditar que se alguém pode fazer, você também pode, talvez você consiga quebrar algumas das crenças que já estão aí na sua cabeça e que estão te embarreirando, que estão te obstruindo em algumas coisas. Talvez alguma coisa do tipo, como eu falei aqui, mas eu não sei jogar xadrez, eu não consigo aprender isso. Olha, quantas melhoras as pessoas podem conseguir na vida delas se elas, sempre que disserem, mas eu não sei, mas eu não consigo, elas percebessem que elas estão se cortando com a própria faca, que elas estão se ferindo com uma crença absolutamente limitante. Se alguém pode fazer, você pode. Então, é simples assim. Se você conseguir absorver essa crença e aplicá-la, você já vai começar a vencer aí muitas das outras crenças limitantes que provavelmente você tem. Nós vamos voltar a falar em outros momentos, talvez aprofundar um ponto ou outro, do assunto de crenças aqui. Mas por hoje, para alicerçar a nossa apresentação, a nossa fundamentação do que é crença, quando nós aqui nos referirmos a ela, eu acredito que eu já tenha atendido. Caso tenha faltado alguma coisa, caso algo tenha ficado confuso, fique à vontade para colocar aqui nos comentários, entrar em contato comigo pelos contatos. E, claro, eu vou ter o maior prazer em responder as perguntas, se não aqui no vídeo, pelo menos nas mensagens ou inbox. Tá bom? Então, lembrando que o nosso canal lança um vídeo novo, sempre às sextas-feiras, às 18 horas. Então, aguardo vocês aqui na sexta-feira que vem. Se gostaram, por favor, inscrevam-se no canal, marquem o sininho para serem avisados quando entrarem vídeos novos. E a gente se vê na próxima sexta-feira, às 18 horas, aqui no canal Magia Mental. Muito obrigado e um forte abraço.